Existe uma lente através da qual você vive absolutamente tudo. Cada conversa, cada relação, cada oportunidade, cada desafio, cada silêncio, cada rejeição, cada sonho que você permite ter ou que você corta antes mesmo de tentar. Tudo passa por essa lente antes de ganhar sentido dentro de você. E a qualidade dessa lente, a clareza ou a distorção dela, define muito mais do que você imagina. Ela influencia o que você vê, o que sente, o que espera, o que aceita, o que recusa e até o que acredita ser possível para a sua vida. Essa lente é a forma como você se vê. E para muita gente, essa lente foi se quebrando ao longo do tempo. Nem sempre por um único acontecimento marcante, embora às vezes existam sim momentos que deixam marcas profundas. Mas na maioria dos casos, isso acontece devagar, de forma silenciosa, quase imperceptível, aos poucos, ano após ano, através de experiências que foram sendo acumuladas dentro de você, através de mensagens ditas e não ditas sobre quem você é, sobre quanto vale, sobre o que merece, sobre o quanto precisa provar, sobre o quanto é suficiente ou insuficiente, através da comparação, através da crítica, através da rejeição, através da decepção, através da sensação constante de precisar ser mais, fazer mais, parecer mais, só para sentir que talvez mereça ocupar o próprio lugar no mundo. E muitas vezes isso começa cedo, num olhar que fez você se sentir inadequado, numa cobrança impossível de alcançar, numa ausência de acolhimento, num silêncio que você interpretou como rejeição, num instante em que precisava de segurança, mas recebeu frieza, num instante em que precisava ser visto, mas se sentiu pequeno demais para ser notado. E quando isso se repete vezes o suficiente, deixa de parecer apenas uma dor. Começa a aparecer identidade. Começa a aparecer verdade. Começa a aparecer eu sou assim. E é aí que a lente começa a rachar. As distorções aparecem. Pequenas áreas internas onde aquilo que você vê quando olha para si já não é mais um reflexo fiel de quem você é, mas uma imagem moldada por dores antigas, por vozes antigas, por histórias que nunca disseram a verdade inteira sobre você. E quando você enxerga a si mesmo através de uma lente quebrada, tudo muda. Um elogio vira algo difícil de acreditar. Uma oportunidade vira ameaça. Um erro parece prova definitiva de fracasso. Um momento de paz parece estranho. Um momento de alegria parece instável, quase perigoso, como se fosse desaparecer a qualquer segundo. A pessoa elogia você e algo dentro de você duvida. A vida abre uma porta e alguma parte sua já imagina o fracasso antes mesmo de entrar. Você erra em alguma coisa e, em vez de enxergar um erro humano, transforma aquilo em sentença sobre quem você é. E uma das partes mais difíceis disso tudo é que muitas vezes você nem percebe que a lente está quebrada, porque parece realidade, parece sinceridade, parece lucidez, parece maturidade, parece só uma forma realista de enxergar a vida, mas nem sempre é. É isso que torna uma autoimagem distorcida tão poderosa. A distorção parece normal, a dureza parece correta, a autocrítica parece responsabilidade, diminuir o próprio valor parece humildade, desconfiar de si mesmo parece prudência, quando na verdade, muitas vezes, isso é apenas a dor antiga continuando a falar com autoridade dentro de você. E o problema é que raramente questionamos a lente, porque vemos através dela, não para ela. Então as histórias antigas continuam, as vozes antigas continuam moldando a forma como as experiências novas chegam. O elogio é rejeitado, não porque seja mentira, mas porque a lente foi calibrada para não acreditar nele. A oportunidade é abandonada, não porque você não seja capaz, mas exatamente no lugar onde mora a sua capacidade, existe uma distorção antiga.
E é por isso que mudar só as circunstâncias externas nem sempre basta. Você pode trocar de emprego, pode mudar de cidade, pode sair de uma relação, pode criar uma rotina nova, pode reorganizar a vida inteira do lado de fora. E ainda assim, continuar levando a mesma lente com você. O cenário muda, mas a interpretação continua parecida. Os padrões voltam, os medos reaparecem, as mesmas conclusões surgem de novo, não porque a vida não mudou, mas porque a forma como você a enxerga ainda não mudou. A lente precisa mudar. E esse não é um trabalho superficial. Não se trata de fingir confiança. Não se trata de repetir frases positivas que não alcançam a sua verdade. Não se trata de forçar uma versão otimista de si mesmo, enquanto por dentro ainda existem feridas abertas. É algo mais profundo. É o trabalho lento, silencioso e transformador de aprender a se ver com mais clareza e com mais justiça, porque a forma como você se vê afeta tudo. Afeta o espaço que você ocupa numa sala, afeta o quanto você sonha antes de se censurar, afeta o quanto você se permite descansar sem culpa, afeta o quanto você desfruta de algo bom sem esperar a tragédia em seguida, afeta a quantidade de amor que você deixa entrar, afeta até o tipo de tratamento que você tolera, porque é quando lá no fundo você acredita que vale pouco, aceita migalhas emocionais como se fossem tudo o que merece. Quando lá no fundo você acredita que precisa conquistar afeto o tempo inteiro, acaba se esforçando demais por coisas que deveriam chegar com leveza. Quando lá no fundo você acredita que nunca é suficiente, vive cansado tentando compensar uma falta que talvez nem exista de verdade, e sem perceber, vai construindo a própria vida ao redor de uma versão reduzida de si, uma versão menor, mais contida, mais defensiva, mais silenciosa, mais ansiosa para não incomodar, mais treinada para sobreviver do que para viver plenamente. Mas isso pode mudar. E essa mudança quase nunca acontece num grande instante dramático. Ela acontece por acumulação, por pequenos momentos repetidos, por pequenas correções internas, por pequenas interrupções na narrativa antiga. Ela começa quando você percebe um pensamento distorcido antes que ele vire identidade, quando você nota a velha voz interna tentando assumir o controle e, pela primeira vez, não se entrega a ela automaticamente. E nesse processo, existe uma pergunta muito poderosa. Isso é realmente verdade? Ou é a história antiga falando de novo? Se esta mensagem encontrou você no momento certo, deixe o seu like, para que ela possa alcançar mais corações. E, se fizer sentido, compartilhe com alguém que talvez também precise ouvir isso hoje. Se quiser, me conta aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você sente que precisa começar a se tratar com mais gentileza?